Meus queridos irmãos, nós vamos dar continuidade na nossa série dispositiva do Evangelho de Marcos. E hoje vamos expor a passagem bíblica que fala da escolha dos 12 apóstolos. Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 3, terceiro capítulo de Marcos, a partir do versículo 13. Dos versos 13 até o versículo 19. Marcos capítulo 3, do versículo 13 até o 19. Essa mesma passagem bíblica, essa mesma narrativa a respeito da escolha dos apóstolos, a gente também encontra em Mateus, no 10º capítulo, nos primeiros 4 versículos, e também em Lucas capítulo 6. Diz assim o texto bíblico: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Até aí, meus irmãos. Então, esse texto nos fala da escolha dos apóstolos. É bem interessante porque o Senhor Jesus tem demonstrado na narrativa de Marcos, o arranjo que Marcos faz dos acontecimentos a respeito da vida do nosso Senhor, do ministério dele, mostra que ele vem demonstrando a sua total autoridade de o Filho de Deus. O Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, estava entre nós, cheio de autoridade, cheio de poder, e essa autoridade foi se manifestando onde ele expelia demônios, os demônios se submetiam a ele, mas nem mesmo as doenças podiam, com ele, com o seu poder, com a sua autoridade, ele curava pessoas, e até aqui estava curando centenas de pessoas, expelindo demônios e libertando centenas de pessoas, mas também ensinava com total autoridade, não como os escribas, mas ele que é a própria verdade, que é a própria revelação do Senhor Deus, ensinava com profunda autoridade, não com aquelas interpretações cansativas dos homens, os acréscimos humanos, né? A religião naquela época havia se transformado num tremendo peso sobre as costas e os corações das pessoas. O legalismo atormentava as pessoas, e Jesus vem trazendo a mensagem do reino de Deus, a mensagem da graça, com toda a autoridade, impactava as pessoas. E ele também demonstrou autoridade quando começou a chamar discípulos. E ele chamou, nós vimos um domingo desse, Levi, que é Mateus, né? Um publicano, cobrador de impostos, e o chamou, e ele imediatamente passou a seguir o Senhor Jesus e se tornou discípulo, seguidor, aprendiz do Senhor Jesus Cristo. E agora, essa passagem nos mostra um pouco mais do poder e da autoridade e da glória do nosso Salvador, porque ele agora chama 12 que são apóstolos, e vamos já explicar o que significa isso, que formarão a liderança da igreja nesse momento da nova aliança. Então a importância dos 12, dos apóstolos, é de uma grandeza realmente impressionante. E Jesus chama dos discípulos 12 que vão caminhar mais perto dele, e ele vai preparar esses homens, mudando-os, transformando-os pelo seu poder, para que eles lancem os fundamentos da igreja, juntamente com os profetas,
Como diz o apóstolo Paulo, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Claro, tendo Cristo Jesus como a pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20. Meus irmãos, vejam que texto interessante. O texto diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Em primeiro lugar, a soberania de Jesus Cristo, a sua total autoridade. Ele chamou quem ele quis para fazer parte desse corpo de liderança, desses oficiais que serão de grande importância para a igreja e vão transformar a história do mundo todo. Ele chama quem ele quer, então mostrando então a sua autoridade, a sua soberania no chamado, tanto da salvação, quanto do discipulado, e agora também na escolha dos seus líderes maiores, que vão ser de grande importância para a igreja. E eles então vieram para junto dele, atenderam então a esse chamado gracioso e soberano para fazer parte dessa liderança. É interessante que o Evangelho de Lucas diz que ele foi orar antes de escolher, de anunciar a sua escolha, né? Ele passou a noite toda orando. Lucas capítulo 6, versículo 12 nos ensina isso. Então, a sintonia, sua comunhão perfeita com o Pai, orando a Deus e se preparando para esse momento de grande importância na história da igreja e da humanidade, a escolha dos apóstolos. Então, que coisa maravilhosa. E isso aqui já deixa alguns princípios para nós, a respeito, por exemplo, da escolha da liderança. É bem verdade que nós fomos ordenados pelo Senhor para fazer discípulos e não fazer apóstolos, né? Mas na vida da igreja, na vida eclesiástica, nós também escolhemos liderança, presbíteros, diáconos, né? E outros que exercem presidência em outros ministérios. E uma coisa muito importante que a gente já aprende com o Senhor aqui é procurar compreender, discernir a vontade do Senhor e escolher realmente debaixo de oração. Se o próprio Senhor Jesus Cristo orou a noite toda antes de anunciar quem seriam os apóstolos, quem somos nós para desprezar a palavra do Senhor? Porque, por exemplo, na escolha de presbíteros e oficiais, diáconos, nós temos vários textos bíblicos que mostram os princípios, por exemplo, a questão do caráter desses homens que nós vamos escolher para que liderem a igreja. Por exemplo, são vários, eu posso citar alguns aqui, por exemplo, que não pode ser neófito. E o que é neófito? Noviço na fé, novo na fé, pessoas experimentadas, pessoas cheias do Espírito Santo, não dada ao vinho, como também tem a passagem que diz. Então, 1 Timóteo, Tito, o texto lá de Atos, da escolha dos diáconos, nos mostram princípios fundamentais para que nós, como igreja, saibamos como escolher as pessoas que vão liderar a igreja. Mas jamais, irmãos, devemos abandonar as escrituras que nos norteiam a respeito disso e também abandonar a oração. Oração e palavra deve estar presente quando nós falamos a respeito de liderança. Nossa, quão importante é a escolha da liderança, quão importante é enviar, por exemplo, candidatos ao sagrado ministério para o presbitério, para os seminários. Isso tem que ser feito com muito cuidado, com muito zelo, com muita liderança, depois de experimentar as pessoas, depois de ter um tempo de teste, de cuidado. Tá? Então, vejam que a escolha dos apóstolos aqui nesse momento nos ensina isso. O próprio Senhor, o Filho de Deus, com toda a sua autoridade, dedica uma noite de oração antes de escolher os apóstolos que ele havia determinados, que ele havia já, né, com a sua vontade soberana, escolhido para si. E o texto diz, meus irmãos, que ele deu a esses apóstolos autoridade. Ele delegou a eles autoridade. O texto fala assim, vejam, em primeiro lugar, que privilégio, né? Designou 12 para estarem com ele. Vejam, antes de falar da autoridade, vejam o privilégio. A liderança precisa estar com Cristo, precisa ter comunhão com ele. Quem tem o privilégio de liderar, tem o privilégio também de
estar com o Senhor em comunhão perfeita, deliciosa. Líderes precisam estar com Cristo, em comunhão, oração, a partir também dos exercícios de piedade, da palavra. Líderes precisam estar com o Senhor Jesus Cristo. Mas vejam agora a autoridade que Jesus confia, delega, melhor dizendo, a esses apóstolos. Está escrito assim: 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar a missão, e diz o texto, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, o que eles foram chamados para quê? Para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho do reino de Deus. E Jesus deu a eles poder para expelir demônios. Mas, curiosamente, lá em Mateus, que é um outro texto paralelo, Mateus capítulo 10, que também fala da escolha dos apóstolos, Mateus acrescenta mais uma coisa. Deu autoridade também para curar toda sorte de enfermidades. Então preste atenção, os apóstolos foram escolhidos conforme a vontade soberana de Cristo, para andarem com Ele, para estarem com Ele e para pregar o Evangelho do reino de Deus, para expelir demônios imundos e para curar toda sorte de enfermidades. Percebam que essa tríade, essas três coisas que eles realizavam, são as mesmas coisas que Jesus fazia. Voltem os versículos anteriores e percebam que Jesus vai avançando ele na sinagoga e nas multidões, e ele está fazendo exatamente essas mesmas coisas. Ele veio para pregar o Evangelho. Tem um texto que ele diz, olha, foi para isso que eu vim. As pessoas estavam procurando, talvez até querendo torná-lo rei, para ovacioná-lo, e ele já estava famoso, mas ele não se importou, e ele disse para Pedro, olha, vamos para outro lugar para pregar, porque para isso é que eu vim. E Jesus avançava pregando o Evangelho do reino de Deus, e em fazendo isso, ele curava pessoas, ele expelia demônios. Então os apóstolos, eles estão agora comissionados, chamados e recebem poder e autoridade para fazer exatamente isso. Seguir os passos de Cristo. Que coisa interessante, a igreja, então, os líderes, os grandes líderes da igreja foram chamados para pregar o Evangelho e receberam poder do Senhor Jesus Cristo para expelir demônios e para também curar as pessoas. E eles então tinham, os apóstolos, ouçam com atenção, os apóstolos receberam autoridade, poder para curar pessoas e para expelir demônios. Nós chamamos isso, ou melhor, o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo tardio, né, chamou isso de credenciais do apostolado. Eu quero ler com vocês 2 aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versículos 11 e 12. Então, antes de ler, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na igreja de Corinto, os crentes daquela região estavam dando ouvidos a falsos apóstolos e estavam desrespeitando e desprezando a autoridade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo agora escreve, ouça, versículos 11 e 12. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangeste, eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês estão abandonando um apóstolo de verdade e abraçando falsos apóstolos. E eu me apresentei como apóstolo no meio de vocês e com as credenciais. Eu apresentei as credenciais do meu apostolado porque eu fui chamado por Jesus Cristo. Jesus Cristo me derrubou e me chamou para o Evangelho, me comissionou para a pregação do Evangelho como apóstolo. E eu me apresentei diante de vocês com as credenciais do apostolado, ou seja, com sinais, prodígios e poderes miraculosos. O apóstolo Paulo então curava. O apóstolo Paulo então expelia demônios com toda a autoridade, porque ele era um apóstolo de verdade. Ele tinha as credenciais apostólicas. E além disso, os apóstolos também passaram a escrever as Escrituras.
Eles receberam inspiração de Deus. Tá? E nós temos o Novo Testamento quase todo escrito pelos apóstolos. Paulo, Pedro, João, Mateus, né? Inspirados, escreveram a palavra de Deus, pregaram a palavra de Deus e escreveram a palavra de Deus. E hoje nós temos as escrituras Antigo e Novo Testamento, e o Novo Testamento praticamente todo feito, escrito pelos apóstolos que foram inspirados por Deus. Então, meus irmãos, a igreja segue a doutrina dos apóstolos. Igual a igreja primitiva que perseverava na doutrina dos apóstolos, a igreja hoje é apostólica nesse sentido, porque ela também examina a doutrina dos apóstolos, que é inspirada, que são as palavras de Cristo, e procura obedecer e procura cumprir. Então, a escolha desses 12 homens foi uma das escolhas mais importantes da história da humanidade, da história da igreja. Jesus escolhe 12 apóstolos para formarem o esteio, né, da igreja e lançarem os fundamentos, os alicerces da igreja. O alicerce da igreja, e a igreja seria edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Então, não é brincadeira o que está acontecendo aqui. A escolha desses 12 homens foi uma escolha importantíssima na nossa história também. Meus irmãos, o que significa a palavra apóstolo? Apóstolo, literalmente, seria enviados. Pessoas que são comissionadas, enviadas para ir como embaixadores. Na Bíblia, nós vamos encontrar mais ou menos 3 vezes em que essa palavra ela é usada no sentido geral, como alguém que é enviado para algum lugar, e somente isso. Mas, na maior parte das vezes, nós vamos encontrar essa palavra apóstolo no sentido estrito, no sentido de oficiais de Cristo, apóstolos de Cristo Jesus. Então, homens inspirados por Deus, homens que tinham as credenciais, homens que foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que foram chamados e eles pregavam a palavra de Deus, e eles abriam igrejas, eles formavam liderança. E neste sentido, nós não temos mais apóstolos hoje. Eu falo isso com muito pesar, porque é moda na igreja brasileira ter apóstolos. Então, comunidades, igrejas se levantam e de repente algum líder se nomeia apóstolo. E percebam que Jesus escolheu apenas 12 e não nos ordenou escolher apóstolos, mas nos ordenou fazer discípulos e eleger oficiais, presbíteros e diáconos. Escolher, mas apóstolos não. Somente ele chamou. Mais tarde, quando Judas Iscariote se perde, eles precisam escolher um outro para substituir Judas. E eles apresentam princípios que vão nortear essa escolha. Isso a gente encontra lá no livro de Atos. Eles precisamos escolher pessoas que estavam conosco desde o começo. E precisamos escolher também aqueles que foram testemunha da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, oraram, jogaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, que foi quem substituiu aquele que havia se perdido, aquele apóstolo que havia traído Jesus e se perdeu e cometeu suicídio. Os 12 estavam formados novamente, mas eram aqueles que foram comissionados por Cristo, que estavam testemunhando as obras de Cristo desde o início, que foram testemunhas oculares da ressurreição do Senhor. Nós não temos mais apóstolos assim hoje. Esse ofício cessou. Porque agora nós não temos homens que Jesus está chamando e inspirando para escrever mais livros da Bíblia. Nós não temos mais isso. O cânon está fechado. Nós temos 66 livros inspirados, Antigo e Novo Testamento. Nós não temos mais apóstolos hoje. Isso é moda, isso é coisa estranha, isso é fogo estranho diante do altar do Senhor. Isso é soberba, vaidade, que está tomando conta de igrejas, e homens se levantam se dizendo apóstolos, se dizendo líderes, e
às vezes até querendo também apresentar que tem credenciais. Mas, meus irmãos, isso cessou. Esse ofício cessou. Quantos foram os apóstolos? Além dos 12, nós tivemos mais 3. Né? As Escrituras nos mostram Paulo, que ele mesmo dizia é um apóstolo tardio, o último a ser chamado. No livro de Atos, Barnabé também é chamado de apóstolo. E o livro de Gálatas, Paulo chama Tiago, irmão de Jesus, de apóstolo também. Então, no total, nós temos 15 apóstolos. Porém, esses 12, eles são... o número 12 é muito especial, porque é um número que tem a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse? Já estamos terminando já. E vamos encerrar então depois a mensagem com uma aplicação que farei sobre o poder da graça de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, por favor. No capítulo 21, versículo 14. Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Diz assim o texto bíblico: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, aqui está falando da Jerusalém celestial, que desce gloriosa, e o texto está dizendo que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e cada fundamento tinha o nome de um dos apóstolos do Cordeiro. É muito interessante porque o número 12, lembrava imediatamente os judeus, os israelitas, dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, das 12 tribos. Então, o número 12 simboliza o povo de Deus. As 12 tribos na antiga aliança, os 12 apóstolos na nova aliança. Por isso que Jesus escolheu 12 e não 13 ou 11. Porque o número 12 fala do povo de Deus. Na antiga aliança, as 12 tribos. Na nova aliança, os 12 apóstolos. É a igreja do Senhor em todas as eras, em todos os tempos. Antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso que ele escolheu 12 apóstolos. E aqui está falando que até a muralha da cidade celestial tem o nome de cada apóstolo gravado, né? Os apóstolos do Cordeiro. E se você continuar lendo, você vai ver muito mais coisa aí nesse texto. Versículo 15 diz assim: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Então, 144, sabe o que é? 12 vezes 12. É a referência da igreja, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. 12 se refere ao povo de Deus. Então, aqueles homens, aqueles 12, eles seriam, então, a grande liderança, simbolizando todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus, a igreja da nova aliança, obedeceria e seguiria a doutrina dos apóstolos que o Senhor Jesus haveria de inspirar para que pudéssemos ter a palavra do Senhor. Meus irmãos, esse é um momento muito sério, esse momento da escolha dos apóstolos. Então, nós não temos mais apóstolos hoje. O fundamento já foi lançado. O fundamento não está sendo lançado agora, ele já foi. Nós já temos as Escrituras Sagradas, nós já temos tudo o que precisamos saber sobre Deus e sobre o Evangelho, dos profetas e também dos apóstolos. O que nós precisamos agora é perseverar na doutrina dos apóstolos, é estudar a palavra de Deus, pregar a mensagem do reino, avançar como igreja, procurando conhecer, compreender a vontade do Senhor para nós. Agora eu gostaria de encerrar a mensagem trazendo uma reflexão para vocês com relação a esses homens que foram escolhidos. Homens que dificilmente nós escolheríamos. Eu não vou entrar em detalhes aqui com cada apóstolo. Nós já fizemos um estudo aqui nas quartas-feiras,
onde nós estudamos a vida de cada apóstolo. Mas, meus irmãos, é muito interessante a escolha soberana de Cristo Jesus. É muito interessante esses homens que ele agrupou e transformou esses homens para depois transformar também o mundo todo. Por exemplo, vamos olhar, por exemplo, para Pedro. Né? Nas 4 listas ele aparece, nas 3 listas ele aparece como em primeiro lugar. É bem interessante. Jesus chama Pedro, um pescador, um homem que falava sem pensar, um homem inconstante, um homem contraditório. Quando você lê os evangelhos, e quase todas as vezes que Pedro aparece, ele no momento está fazendo uma coisa muito certa e no outro momento, às vezes em questão de minutos, está fazendo uma grande bobagem. Então, um homem inconstante, um homem cheio de contradição, um homem que não tem muitas vezes bom senso, um homem que não tem equilíbrio, um homem de temperamento difícil. E Jesus chama esse homem e vai se tornar um dos maiores líderes dos apóstolos. Ele vai ter proeminência dentro do colégio apostólico. E é interessante isso, porque Pedro faz promessas que não pode cumprir. Quando Jesus avisa que Jesus iria ser crucificado e os apóstolos iam se escandalizar, Pedro diz que não, chama Jesus de mentiroso. Pedro diz, olha, eu vou dar a vida por ti se for preciso. Faz uma promessa que não pode cumprir. E daqui a pouco, vocês sabem muito bem, Pedro está negando a Cristo. E nega 3 vezes, como Jesus havia dito. Ele espragueja e jura que nunca havia conhecido Jesus, quando uma mulher e um outro ali perguntaram, vem cá, você não é um desses que estavam com ele? Nunca o conheci. E a Bíblia diz que ele espraguejava, ou seja, ele chamava palavrão, xingava, jurando que nunca tinha visto Jesus na vida dele. Então esse era Pedro, das grandes confissões e das grandes tragédias. Em outro momento, anterior à negação, ele olhou, Jesus pergunta, quem o povo está dizendo que eu sou? Nós até lemos hoje de manhã esse texto na escola dominical, Mateus capítulo 16. Uns dizem que tu és isso, outros dizem que tu és a reencarnação de um profeta e tudo mais. E Jesus olha para os discípulos, e vocês dizem que eu sou o quê? Quem eu sou para vocês? E Pedro se levanta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Faz uma confissão de fé extraordinária. Mais tarde, quando Jesus fala que vai para Jerusalém sofrer, Pedro chama Jesus e tenta convencer Jesus de não ir para lá, de não ir para a cruz, de não morrer por nós. Ele chama Jesus de Cristo e depois tenta afastar Jesus Cristo da própria missão que ele veio, que era a missão de dar a vida por nós. Esse era Pedro, um homem totalmente difícil de lidar, um homem muito complicado. Tem também Tiago e João, são irmãos, tá? Pedro era irmão de André. André era diferente. Antes de falar de Tiago e João, vou falar um pouquinho de André. André era diferente. André era um homem muito humilde. Ele não fazia questão de aparecer. E quando nós estudamos o apóstolo André, foi daí que nós decidimos que o nome do nosso filho seria André. Porque achamos o testemunho de vida do apóstolo André muito, muito bonito, muito singular. Mas Tiago e João, sabe João, que escreveu cartas? Você lê a carta de João, ele escreve, amados, filhinhos, temos um advogado junto ao Pai. E você, pelo menos quando eu leio, eu sinto ternura, eu sinto amor, eu sinto um pastorzão ali falando comigo, cuidando do meu coração. E eu penso, nossa, esse apóstolo deveria ser um homem tão doce, tão amável. E depois, quando fui estudar, mais à frente, fui estudar a vida de João, né, como apóstolo, meu Deus, eles eram terríveis. Por isso que o texto bíblico de Marcos diz que Jesus chamou eles de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ou, em outras palavras, falando um português, aqui uma linguagem mais coloquial, eles eram gente de confusão muita, meu amigo. Gostavam de confusão. Em determinado momento, os samaritanos não recebem a Jesus,
Eles então fazem uma proposta simples para Jesus. Senhor Jesus, quer que nós façamos uma oração para cair fogo, enxofre, e essa vila de samaritanos ser toda consumida? Então, eles eram cruéis, terríveis. Há outros episódios na Bíblia em que os discípulos estão discutindo quem é o maior. Quem encabeça essa discussão e esse debate foram esses dois, Tiago e João, brigando e discutindo para ver quem sentaria à direita e à esquerda de Jesus no céu. Aliás, uma outra passagem bíblica dos evangelhos nos ensina que a mãe deles foi falar com Jesus e foi fazer esse pedido, pedir que um dos seus filhos, que os filhos se assentassem um do lado direito e um do lado esquerdo de Cristo. Envolveram até a própria mãe. Então eles eram coléricos, impacientes, e eles tinham sede de poder. Se pudessem, passariam a perna facilmente nos seus colegas apóstolos, Tiago e João. Se vocês quiserem, depois eu passo todas essas referências para vocês. Bem, deixa eu ver quem eu poderia falar aqui mais. Mateus. Levi. Publicano. Publicano, meu amigo, era cobrador de imposto. Mateus, antes da conversão dele, do chamado para o discipulado e para o apostolado, ele era um traidor da pátria. Ele cobrava pesados impostos dos seus conterrâneos, do seu próprio povo. E por ser publicano, ele não podia nem entrar na sinagoga. Ele era cerimonialmente impuro. Mas ele abraçou essa profissão porque era lucrativa, porque tinha privilégios dentro do Império Romano, e ele possivelmente extorquia muita gente. Vocês lembram de outro publicano chamado Zaqueu? Que Jesus vai até a casa dele, ele se converte e diz: vou devolver as coisas que eu roubei das pessoas. Então, ele era um publicano, um homem terrível, sem escrúpulos. E Jesus chama esse homem para ser discípulo e agora para ser apóstolo. Você chamaria uma pessoa assim? Mas, vejam, de Mateus eu vou pular para outro, lá do finalzinho da lista. Simão o Zelote. Você viu lá no finalzinho? Simão o Zelote. O escritor bíblico acrescenta o Zelote para a gente não confundir com Simão Pedro. Então, tinham dois Simões lá. Um era Pedro e o outro era o Zelote. Você sabe o que é o Zelote? Era uma seita judaica que era como se fosse uma guerrilheira, uma guerrilha, que eram pessoas, melhor dizendo, que lutavam para implantar uma guerrilha armada contra Roma. Eles eram violentos, eles eram terroristas no seu tempo, eles eram contrários ao Império Romano, eles matavam pessoas, assassinavam, conspiravam, eles eram terríveis, eles eram zelotes, eles eram conhecidos pelo zelo excessivo e o ódio que eles tinham contra o Império Romano. Agora imaginem a situação. Simão o Zelote se converte e a primeira pessoa que ele encontra na igreja é Mateus o publicano. Este daqui odiava o Império Romano. Ele pregava contra os judeus que davam impostos a Roma. E agora, quando ele chega na igreja, o seu irmão em Cristo é um cidadão que extorquia os seus conterrâneos. Muito interessante tudo isso. Onde eu quero chegar com tudo isso? Meus irmãos, a escolha desses homens demonstra o imenso poder de Deus, o imenso poder da graça de Deus. Ele primeiro converte, ele desafia para o discipulado e agora ele elege 12 para serem seus oficiais que vão sacudir o mundo, literalmente. E ele trabalha na vida dessas pessoas. A graça atua e transforma Pedro em um dos maiores líderes da história, da igreja também. A graça atua e transforma Mateus e faz com que ele seja o escritor do primeiro evangelho, Mateus, o Evangelho de Mateus, um dos livros mais escritos do mundo, um dos maiores líderes do mundo. A graça atua e transforma um terrorista num homem piedoso, num servo de Deus. E a graça atua e faz João ser amável. E Tiago também.
Tiago é o primeiro mártir da igreja. A graça atua, transformando esses homens, mudando o caráter deles, tirando as imperfeições, purificando, santificando, fazendo-os crescer, amadurecer em Cristo, conhecer a Deus. E essa graça poderosa, ela une esses homens. E eles andam com Cristo. E eles passam a se amar. E eles são uma só família. Porque quando a graça de Deus atua, e o poder do Espírito Santo atua, e o poder de Cristo atua, as pessoas são transformadas, e elas são arrancadas do pecado, da ignorância, da brutalidade, seja lá o que for, dos vícios, das corrupções do coração, e eles são transformados. Quando a graça de Deus atua, pessoas são transformadas, e não há nada que possa impedir verdadeiramente o poder da graça de Deus de transformar. Quando Deus quer transformar, Ele transforma, e Ele muda, e Ele modifica, e Ele faz a pessoa ser uma nova criação, uma nova criatura, e faz a pessoa viver em novidade de vida, e faz a pessoa se despir do velho homem que se corrompe com os seus pecados, com as suas prostituições, e faz a pessoa se revestir como o eleito de Deus santo e amado, e se revestir das roupas de Cristo, da santidade de Cristo, do caráter de Cristo, e faz essas pessoas simples, que antes eram uma história de problemas, de decepções, de frustrações, de burrices, e transforma, e daqui a pouco está usando essas pessoas para fazer a sua vontade, para fazer o seu reino crescer, para alcançar outras pessoas difíceis, e é assim que a graça de Deus faz. Transforma pessoas difíceis para alcançar outras pessoas difíceis. É assim que a graça de Deus atua. É assim que Cristo faz. O seu poder, com o seu evangelho, que transforma, que salva, que muda histórias. Mudou a história daqueles apóstolos. Mudou a história de Paulo, o grande perseguidor da igreja. E agora era o maior pregador da igreja. Um amante de Cristo que estava disposto a fazer tudo, inclusive sofrer tudo pelos eleitos de Deus. Perseguia a igreja, e quando a graça atuou e o alcançou e o transformou, ele passou a estar disposto a fazer tudo pela igreja, sofrer pelos eleitos de Cristo. E ele combateu um bom combate, e guardou a fé, encerrou a sua carreira. Porque quando a graça de Deus atua, quando o chamado de Cristo alcança o coração, a pessoa é transformada, e é arrancada do pecado, da ignorância, da idolatria, dos vícios, da perdição, e é poderosamente transformada para depois ser também usada por Cristo para alcançar outras pessoas. É assim que Jesus faz. E a história desses 12 e dos outros 3 também, né? Porque se a gente fosse estudar Tiago, o irmão de Jesus, a gente ia ter que ir lá para João, o Evangelho de João, e ver que ele zombava de Jesus, dizendo que ele era louco. Mas Jesus, quando ressuscita, 1 Coríntios 15 diz que quando Jesus ressuscita, ele vai lá até Tiago, o seu irmão, e o converte. Agora vocês imaginam aquele homem que dizia que o irmão era louco, depois veio o irmão ressurreto e se tornou, Tiago, o irmão de Jesus, se tornou um dos maiores líderes da igreja. Quando há o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, Tiago é um dos que preside o concílio. Porque é assim que Deus faz. Ele pega pessoas de história de fracasso, de perdição, de ruína espiritual, de morte, transforma, dá vida. E depois usa de maneira poderosa para alcançar outras vidas. Vocês não serão apóstolos. Tá? Acabou, cessou. Esse ofício já era, tá bom? A igreja, o fundamento já foi lançado. E a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Mas nós somos pessoas também alcançadas pela graça, transformados, pessoas que cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, seus erros, cada um tem os seus dilemas. Confiem no poder da graça de Deus, que transforma, que liberta, que salva. E saibam, meus irmãos, que o Senhor Jesus quer nos usar na nossa cidade, na nossa família, nas nossas amizades, lá na faculdade, lá no trabalho, lá na escola, lá no
no lazer, na vizinhança, quer nos usar para alcançar outras pessoas que também, com as suas histórias também de fracasso, de pecado, de vícios. Nós precisamos entender isso, que nós fomos chamados por Deus para fazer diferença no nosso tempo. E a graça de Deus é poderosa. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Então, meus irmãos, confiemos no Deus Todo-Poderoso e na sua maravilhosa graça, que salva e transforma pecadores, como nós. E vamos espalhar esse amor por aí. Compartilhar esse Evangelho por todo lugar. E muitas pessoas chegam com a gente dizendo, não há mais esperança, para mim não há solução. E nós podemos dizer, não é verdade. Há esperança, porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele salva. A Ele pertence a salvação, como diz Jonas. E Ele pode, se quiser, lhe tirar desse buraco, pode lhe salvar, pode lhe dar vida eterna, pode lhe perdoar, e pode lhe reconciliar. Se volte para Ele, se arrependa dos seus maus caminhos, busque enquanto pode, Ele pode ser achado. Busque de todo o coração. E se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Nós precisamos acreditar. Acreditar na graça quando nós mesmos cairmos. Porque nós tropeçamos também, viu? Nós também tropeçamos. Mesmo salvos, mesmo regenerados, nós falhamos, pecamos. Mas não precisamos nos desesperar, porque essa graça poderosa não nos abandonou e jamais nos abandonará. Precisamos nos voltar para Ele e clamar por seu cuidado e por seu amor sem fim. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos dê uma semana sem igual, em nome de Jesus Cristo. Amém.